Como se defender dos manipuladores. Estratégias eficazes para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Ives Alexandre Thalmann. Este livro trata com clareza que não existe nenhuma manipulação positiva e, além do mais, a manipulação é uma forma de impedir que o outro siga seu próprio livre-arbítrio. Sendo assim, o autor compartilha estratégias para identificar quando alguém está tentando te manipular. Introdução. Nem toda influência é manipuladora. Contudo, toda manipulação se utiliza de uma influência abusiva, dissimulada, invisível. Manipular é convencer outra pessoa de forma vigiada a fazer, pensar ou sentir alguma coisa, e é por isso que é um ato egoísta. Conta com recursos psicológicos e ultrapassa os limites. Por mais que existam manipulações com intenções nobres, por exemplo, arrecadar verba para a caridade ou convencer um fumante a abandonar o vício, o que define a manipulação são seus meios utilizados, e não seus objetivos. A manipulação em todos os seus estágios. Nesta parte são apresentadas as técnicas de manipulação mais comuns, explicando seus objetivos, o mecanismo psicológico, expressões, exemplos e possíveis respostas para se livrar do manipulador. A culpabilização. A culpa é sua. Isto é, quando o manipulador quer transferir o alvo e a responsabilidade de seus problemas ou emoções desagradáveis. A tendência do manipulador é obter algo, então geralmente vai sugerir o que o outro deve fazer para aliviar a sua situação. Esta é a técnica de manipulação mais eficaz e utilizada. Uma frase como exemplo é: "A culpa é sua se eu tive que arrumar uma amante." Até mesmo a expressão "você me irrita" tem um componente de transferência de culpa que poucos identificam. Seria como se alguém dissesse: "Você é o responsável pela minha irritação." Tomar consciência é compreender que cada um de nós, seres livres e independentes, é responsável pelos próprios atos, palavras e emoções. A vitimização. Coitadinho de mim. Trata-se de bancar a vítima expondo fraquezas para obter a simpatia do alvo e conseguir favores ou vantagens. Um exemplo comum é quando dizem: "Você não pode agir assim comigo depois de tudo o que fiz por você." Desconfie destas dívidas ocultas, mostre compreensão e volte com a pergunta: "E agora, como vai resolver seu problema?" A perseguição. Você não passa de um imbecil. Esta é uma forma de desestabilizar o outro, seja para garantir autoridade, inflar o próprio ego ou humilhar o alvo. Exemplos de expressões são: "É impossível encontrar funcionário competente" ou "seu incapaz." Todo rótulo e julgamento a respeito de alguém implica em um ato de poder. O assédio é uma técnica de manipulação que se enquadra na categoria da perseguição. Por exemplo, o assédio moral no trabalho ou mobbing. Para escapar desta manipulação, é preciso não permitir este poder sobre você ao manipulador. A pressão e a insistência. Anda, diz que sim. Em que a pessoa vence pela insistência, pelo exagero e o desgaste. A expressão mais comum é: "Então, concorda?" O manipulador que faz uso da pressão geralmente tem maneiras simpáticas e carinhosas. Entretanto, se esta pressão se acentua, é possível transformar-se e exibir o seu lado violento. Sendo assim, é importante refletir em paz, respondendo a estes manipuladores depois de um tempo, não de forma imediata. A raiva. Basta, agora chega. Utilizar a emoção da raiva para intimidar o alvo e forçá-lo a recuar. Essas emoções muitas vezes são expressas por gritos ou caretas e mímicas. E ainda frases como "vou acabar me irritando." Nesses casos, é vantajoso se distanciar, reconhecer a emoção do manipulador e sugerir que interrompa a conversa. Simpatia, só porque era para você. Simular uma simpatia e intimidade com o outro pontuando coisas em comum, mas isso não deve ser o suficiente para se confiar em alguém. Os supostos sedutores, com todo o seu carisma, têm segundas intenções. A chantagem emocional. Não posso viver sem você. Trata-se de querer brincar com os sentimentos do outro.
Existe, por exemplo, o terrorismo sentimental, que conta com ameaças. É um tipo de manipulação mais comum em relacionamentos afetivos entre casais. Acontece em frases como: "Se você me amasse de verdade, não sairia tanto com seus amigos." É necessário entender, aceitar e explicar que as pessoas podem ser substituídas. Existem muitas outras maneiras de manipulação, que seguem através da mentira, ironia, cobrança, ofertas, provas, etc. A opinião pública também pode sofrer manipulação de veículos de mídia, imagens subliminares e hipnose. A comunicação eficaz e respeitosa. Para livrar-se de manipulações, não se pode responder com manipulação também. O autor apresenta ferramentas de comunicação clara e precisa que garantem relações interpessoais melhores, com respeito e eficiência. 1. Esclarecer o plano. Falar sobre o que a pessoa está propondo. Perguntar de forma clara e branda: "O que você espera de mim?" 2. Esclarecer o contexto. Entender a hierarquia das coisas. Dizer, por exemplo: "Não tenho certeza de ter compreendido o que me pede." Isso é um pedido ou uma ordem? 3. Formular pedidos. O melhor meio de obter mudanças de um manipulador é pedindo de forma explícita que interrompa a conversa. Diga: "Vamos parar a conversa por aqui e peço que não insista." 4. Dizer não. Saber e ousar dizer não de forma bastante clara, como: "Não, é inútil insistir." Um pedido sincero e objetivo evita que a pessoa tenha dúvidas, diferentemente do que acontece quando o não vai junto a justificativas. 5. Expressar o ressentimento. Expor seus sinceros sentimentos pela situação ajuda a desencorajar o manipulador. 6. Descrever os fatos. Narrar e não apontar. Por exemplo: "Você está dirigindo a mais de 80 km por hora", ao invés de dizer: "Você está dirigindo rápido demais." Quando se conhecem as estratégias de manipulação, é possível identificá-las e então, através das ferramentas de comunicação, interrompê-las ou conduzi-las para um nível mais positivo. São muitos os estragos que a manipulação pode causar a alguém, como perda de motivação e de produtividade, diminuição do prazer nas relações, diminuição da autoestima, desconfiança, isolamento, autodesvalorização, sentimentos de culpa, problemas psíquicos, depressão, insônia, doenças, etc. As escolas da comunicação. O autor deste livro defende a ideia de que a comunicação devia ser uma disciplina obrigatória no meio acadêmico desde o início. Na Europa, por exemplo, para abordar a comunicação interpessoal, são propostas escolas de pensamento que são formadas por diferentes conceitos e ferramentas, cada uma com sua concepção, indo de acordo com a abordagem escolhida pelos fundadores das escolas. As mais conhecidas são Análise Transnacional, de Eric Berne, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e A Ecologia Relacional, de Jacques Salomé. A Análise Transacional, os 3 estados do ego. Método desenvolvido pelo psiquiatra americano Eric Berne, com o objetivo de tornar acessíveis a todos os conhecimentos da psicologia. A ideia é que toda vez que nos comunicamos, ativamos um estado de psiquismo consciente. Para analisar essa transação entre pessoas, divide-se o ego em 3 estados baseados nos papéis que vivemos na vida. São eles: estado criança, que permite agir espontaneamente com suas emoções básicas: alegria, amor, prazer, tristeza, raiva e medo. Estado adulto, que analisa as informações e as expressa de modo lógico. Estado pai, refere-se às normas necessárias para a vida em sociedade, que estabelecem apoios e limites. Os 3 estados contam com suas próprias particularidades necessárias ao equilíbrio mental. Com seus pontos fortes e fracos, cada um desses estados é apropriado em determinadas situações e inapropriado em outras. Comunicação não violenta. Como contribuir para tornar a vida mais bela? Uma abordagem humanista desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que busca estabelecer a comunicação entre as pessoas através da benevolência e não violência. Lembrando que existem diferentes formas de violência, não apenas física, e sim a partir do momento em que está sendo causado o sofrimento ao outro.
As necessidades são o que movem o ser humano para o desenvolvimento. Dentre elas, necessidades de segurança, necessidades de pertencer a um grupo, de reconhecimento e autoestima, necessidades de autonomia e necessidades dos sentidos. Em busca de conectar-nos com nossas necessidades e expressá-las de forma aceitável, a CNV conta com um modo de comunicação para elaborar pedidos em 4 etapas. 1. Acontecimento. 2. Emoção. 3. Necessidade. 4. Pedido. Um exemplo. Numa conversa com o filho, dizer: quando você chega de noite depois do horário, acontecimento. Fico com medo de que alguma coisa tenha acontecido com você e sinto raiva. Emoção. Fico inseguro e não me sinto respeitado. Necessidade. Peço que chegue no horário combinado ou então que me telefone para dizer que vai chegar tarde. Pedido. A programação neurolinguística. Elaborada pelo psicólogo Richard Bandler e pelo linguista John Grinder. A programação neurolinguística significa decodificar os programas mentais, consciente e inconsciente, que se executa no cérebro e é manifestado através de linguagens sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, e então reproduzi-los e aprimorá-los. Os erros passam a ser vistos não como fracassos, e sim como etapas no caminho do aprendizado. Toda pessoa possui os recursos necessários para conseguir se aperfeiçoar. As ferramentas da PNL são herdadas de diferentes correntes da psicologia, como a calibragem, a ancoragem e a sincronização ou mimetismo relacional. A ecologia relacional. Com ênfase na relação entre pessoas de núcleos familiar e casais, o francês Jacques Salomé, que é psicólogo e sociólogo, apresenta conceitos e métodos para melhorar a comunicação interpessoal. Sistema SAPE. Este é um modo de comunicação prejudicial identificado por Salomé, que mostra a manipulação construindo relações de dominados-dominantes, ganhadores-perdedores. Método SPERE. Este é um método que visa a comunicação qualitativa através de ferramentas de comunicação e regras de higiene relacional. Algumas delas são: falar com o outro, ao invés de falar sobre o outro; priorizar a conscientização da esfera emocional; afirmar-se como indivíduo e não ir buscar a aprovação dos outros; respeitar as opiniões diferentes; diferenciar sentimentos e relações. Conclusão. Existem diversas formas de manipulação e é preciso conhecê-las para percebê-las e evitá-las. A melhor maneira de interromper esta relação nociva é através da comunicação explícita e respeitosa. Procurar saber quem foi o primeiro, quem deu início à manipulação numa interação interpessoal é pura perda de tempo, pois isso só fortalece uma comunicação circular, onde a manipulação atrai a manipulação. É bem mais sábio e vantajoso refletir, de modo a interromper o processo. Insights. Manipular é uma forma de negar a natureza e liberdade de quem é manipulado. Ninguém deve assumir a responsabilidade dos outros. A manipulação constrói comunicações problemáticas. Neste livro, você aprendeu que a manipulação sempre deve ser evitada, tendo em vista que todos nós a praticamos, mesmo que não seja de forma proposital, pois ela está fortemente relacionada à maneira como nós nos comunicamos. As ferramentas eficazes de comunicação são chaves para seguir por um caminho de respeito por nós mesmos e pelos outros. Sendo assim, é necessário sinceridade, empatia e conscientização.